Olá! Hoje a gente vai fundo numa questão que, no fim das contas, mexe com a vida de todo mundo. Como garantir que um governo funcione bem de verdade? E não é só sobre o voto não, hein? É sobre o dia a dia da gestão pública. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Seja na obra de um metrô, na compra de material para uma escola ou na organização de uma campanha de saúde, a gente sempre espera que o dinheiro público seja bem usado, com eficiência, com integridade. Mas como garantir que isso aconteça mesmo, na prática? E olha, essa não é só uma impressão, é um fato. Fontes especializadas mostram que a gestão pública tem desafios gigantes. Existe uma pressão enorme por mais eficiência, por instituições que sejam íntegras de verdade e uma sociedade que, com toda razão, exige cada vez mais transparência e que os gestores prestem contas. Ok, então vamos organizar o raciocínio. Para a gente entender como encarar esses desafios, nossa análise de hoje vai girar em torno de três pilares. E o mais importante, como a união desses pilares é que pode construir um sistema realmente mais forte e confiável. Para começar, vamos entender por que as soluções de antigamente talvez não funcionem mais. O mundo de hoje é muito mais complexo e o Estado precisa de uma nova forma de pensar a gestão pública. E aqui está a ideia central que a nossa fonte traz. A chave de tudo não está em ações isoladas. Sabe quando a gente vê um órgão de controle que aponta um monte de falhas, mas nada acontece? Ou um gestor público cheio de boas ideias, mas que não consegue tirar nada do papel? Pois é, a força de verdade vem da integração desses três elementos. Vamos então para o nosso primeiro pilar. Dá para pensar nele como um olho vigilante, ou quem sabe como o árbitro do jogo, aquele que garante que todo mundo está seguindo as regras. Bom, o que é o controle externo? Basicamente, é a fiscalização do governo feita por órgãos que são independentes. Aqui no Brasil, quem faz esse papel principalmente são os tribunais de contas. Eles olham se os gastos são legais e, mais do que isso, se as políticas públicas estão sendo eficientes. Agora, o legal dessa citação é como ela resume o poder do controle. Quando se fala em accountability horizontal, o que isso quer dizer? Quer dizer que as diferentes partes do Estado fiscalizam umas às outras. É um sistema de freios e contrapesos essencial para o equilíbrio da nossa democracia. E para isso não ficar só na teoria, olha esse número. São 33 tribunais. É essa baita estrutura que vai auditar desde uma grande obra de infraestrutura até os gastos de emergência numa pandemia, por exemplo. Tudo para garantir que o dinheiro público está no lugar certo. É um sistema imenso e fundamental. Ok, vamos avançar para o segundo pilar. E ele está totalmente conectado com o primeiro. Porque, poxa, ter um olho vigilante é ótimo, mas e quando ele encontra uma irregularidade? O que acontece? É exatamente aí que entra a responsabilização. Responsabilidade administrativa, de forma bem simples, o dever que todo agente público tem de responder pelos seus atos. É o que garante que as decisões e as ações estejam sempre alinhadas com os princípios de integridade, de legalidade, que são a base do serviço público. Então, sim, a responsabilização impõe consequências, mas um jeito equilibrado. O ponto crucial é que ela precisa punir a má conduta, sem criar o que os especialistas chamam de apagão das canetas. Sabe, aquele medo que simplesmente paralisa o bom gestor, que o impede de tomar decisões importantes. Tipo, aprovar a compra de um equipamento novo para um hospital, com medo de um processo no futuro. Certo, já temos o controle e a responsabilidade, que são a base. Mas, para onde o governo está indo? Qual é o plano? O nosso terceiro pilar é justamente isso, o plano de jogo, a estratégia que guia toda a máquina pública. E governança pública não é só mais burocracia, viu? É um modelo de gestão que define um norte, uma direção. Pensa, por exemplo, na criação de um portal de serviços digitais que funciona bem. Isso não acontece do nada. Precisa de liderança, de uma estratégia clara e de controle para ter certeza que aquilo vai entregar valor de verdade para as pessoas. Isso é governança na prática. E os resultados práticos estão bem aqui. Uma boa governança leva a decisões mais inteligentes, mais bem informadas. Ela reduz riscos, seja de corrupção ou de pura ineficiência. E no final das contas, o que acontece? A confiança da população no governo aumenta. Agora vamos para a parte mais importante de toda essa análise, juntar as peças. Porque, na real, nenhum desses pilares funciona de verdade sozinho. A mágica acontece quando eles estão integrados. Então, o ponto central é esse. Um pilar reforça o outro. Um controle muito forte, sem uma governança clara, é tipo um árbitro apitando um jogo que não tem regras definidas. E uma governança cheia de planos bonitos, mas sem um sistema de responsabilidade, é só discurso.
não tem consequências se as metas não forem batidas. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, um sistema que só reage, que só apaga incêndio. Do outro, um sistema proativo, que usa dados, que se antecipa aos problemas. É a diferença entre um governo que vive apagando crises e um que constrói uma estrutura sólida para evitá-las. E aqui a gente vê o ciclo ideal funcionando, passo a passo. Primeiro, a governança define o plano, aonde queremos chegar. Depois, o controle acompanha de perto, estamos no caminho certo? E, por fim, a responsabilidade fecha o ciclo, garantindo que todo mundo cumpra a sua parte. Isso cria uma espiral de melhoria contínua. No final das contas, tudo se resume a isso. A integração desses 3 pilares não é só um detalhe técnico, burocrático. É a base, o alicerce para construir o bem mais precioso que um governo pode ter: a confiança da população. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Entender como o sistema deveria funcionar é o primeiro passo. Mas fica a pergunta, qual é o nosso papel como sociedade em cobrar e até em apoiar a construção de um governo que funcione de forma assim tão integrada e transparente? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.